Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que nada mais é do que figura de linguagem, tá? Nós vamos ter hoje as figuras de palavras, porque no próximo capítulo, se não me engano, nós vamos estudar as outras, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, é preciso entender a relação entre sentido denotativo e conotativo. E aí, para que a gente entenda como funcionam as figuras de linguagem. A denotação, ou sentido denotativo, é o sentido real das palavras, aquele que todas as pessoas conhecem e que é igual para todo mundo. Isso é uma blusa e vai ser igual para todo mundo. O sentido disso daqui é uma blusa. Mas quando eu falo de manga, eu posso ter sentidos diferentes. Lembrando que é o sentido real para todo mundo, mesmo que sejam sentidos diferentes para a mesma palavra, mas é o sentido real. O sentido ou seja, verifica-se quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentidos secundários, beleza? Já o sentido conotativo é o sentido figurado que damos às nossas palavras, o sentido figurado que damos às nossas palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo ao que dizemos. As palavras usadas significam uma coisa diferente daquelas que as pessoas sabem. Será um significado secundário da nossa imaginação. Por exemplo, quando eu digo que estou morrendo de fome, eu estou usando o sentido conotativo, o sentido figurado. Eu não estou morrendo, eu não estou chegando ao fim da minha vida, eu não estou perdendo os meus batimentos cardíacos. Eu simplesmente estou com muita fome. Eu dei um novo sentido à palavra que já existia, sentido figurado, tá? Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês entenderem a principal diferença entre denotação e conotação. Denotação, palavra com significação restrita. Conotação, a palavra com significado ampla, uma significação ampla. Palavra com sentido comum do dicionário, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Eu tenho lá no dicionário o sentido X, mas na conotação eu posso usar o sentido que eu quiser, vai depender do meu contexto. Palavra usada de modo autorizado, palavra usada de modo criativo. Como eu disse, vai depender do contexto, da criatividade das pessoas a utilizarem aqueles termos. Linguagem comum e a linguagem rica, expressiva. Aí a gente vai estudar agora as figuras de palavra. Nesse caso, a comparação. É a aproximação de dois termos entre os quais há alguma relação de semelhança, como na metáfora. A diferença da comparação é que ela é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Então a comparação, ela vai necessitar de um conectivo para interligar os termos, para fazer a relação entre eles. E, diferente da metáfora, ela vai ter o objetivo sempre de realçar a qualidade de um dos termos. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Percebam que o como une os dois termos. A chuva, que está sendo comparada a lágrimas de um céu entristecido, tá? E a poeta, que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Percebam que agora ele compara o trabalho do poeta com o dos carpinteiros e ele usa o conectivo como para fazer essa comparação. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. De novo, o conectivo fazendo a comparação entre os termos. Então eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês, para que vocês não confundam comparação com metáfora. A comparação vai trabalhar a relação entre os termos através do uso do conectivo. E ela sempre vai ter o objetivo de realçar a característica de um dos termos, tá? Aí eu trouxe essa imagem aqui só para vocês verem a comparação, com o objetivo de realçar as características marcantes entre os objetos. E a metáfora. Agora, o que é a metáfora? É o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida, tá? Sem o conectivo. Não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quando vejo me entristece.
Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Arrasou. Sua boca é um cadeado. Percebam, o cadeado não fecha, a boca também fecha. Então ele faz a comparação desses termos. Eles têm características em comum. Só que essa comparação não é feita através de conectivo. E ela sempre vai trazer o sentido figurado. Pode ser que a comparação também traga, mas é mais comum da metáfora trazer o sentido figurado nessa comparação implícita, tá? Eu trouxe essa tirinha. Ó, viva como se você fosse morrer amanhã. Isso pode ajudar com seu problema de depressão. Eu vou morrer amanhã. Então ela tentou aqui, para melhorar a autoestima do coleguinha, ela tentou fazer uma metáfora, mas aí ele levou para o sentido real. Eu vou morrer amanhã, porque ele está depressivo, o pobre coitado. Deixa eu colocar aqui. E aqui? Ai, meu Deus, cortou. Vai dar não para ler, mas vamos pular. Agora vamos para a sinestésia. O que é a sinestésia? É uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes. O cheiro doce e verde. Como assim um cheiro doce e verde? Um cheiro doce. Como é que eu vou sentir o cheiro? Eu estou dizendo que é um cheiro e eu estou sentindo o gosto do cheiro quando eu digo que é doce. E verde. Então, a sinestésia é quando eu faço essa comparação de coisas, de impressões sensoriais diferentes. Eu vou misturar o olfato com o paladar, com o tato, tá? Ó, cheiro, sensação olfativa, doce, sensação gustativa, verde, sensação visual. Então, ele no único pedacinho da frase, ele misturou a sensação olfativa, que é o cheiro, a sensação gustativa, que é o doce, e o verde, que é a sensação visual. Isso daqui é a sinestésia, quando a gente faz isso. A gente usa muito a sinestésia, mesmo sem perceber, principalmente quando a gente fala de perfume, né? Quando a gente fala, isso que cheiro doce, que o pessoal usa muito também. Ah, minha gente, não vou conseguir encontrar nenhum exemplo. Se eu conseguir, daqui a pouco eu digo. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Ó, azul, sensação visual, macio, sensação tátil. Beleza? Então, de novo, sinestésia. Eu uno elementos, mas com características totalmente diferentes que misturam as sensações, as impressões sensoriais. Aí aqui eu trouxe uma charge, não sei nem se vai dar para vocês lerem. Eu vi a mais linda garota no açougue hoje, Garfield. Foi uma visão linda. Ela em pé no balcão, bem em frente ao fígado moído. O cheiro de amor e de linguiça defumada estava no ar. Então percebam, ele misturou o cheiro com o sentimento e ainda com o outro cheiro, né, da linguiça defumada, que na verdade é mais uma sensação degustiva. Agora vamos à catacrese. A catacrese é o emprego do termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas, tipo a palma da mão, as costas da cadeira. Eu não tenho uma palavra específica para isso, ou eu até tenho, mas o mais usual é aquela que foi criada no contexto comum, a batata da perna. Tudo isso é catacrese. A gente pega um nome que já existia e de um objeto que já existia e dá nome para outro objeto, tá? É uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. Na verdade, não é o braço da poltrona, é o encosto, mas a gente chama de braço. Então, aquilo dali é uma catacrese. Ele tem um nome próprio, só que a gente usa outro nome para ele. Um nome de um objeto que já existe, mas que tem as mesmas características. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto. A asa da xícara quebrou. Então, tudo isso é catacrese porque esse elemento já tem nome próprio, mas aí a gente usa outro nome que também é dado a outra coisa. Mas elas possuem características parecidas e aí a gente acaba utilizando, tá?
Usamos a catacrese em expressões como orelha de livro, dente de alho. O termo engarrafamento usado para designar o congestionamento de automóveis, ou o verbo embarcar, usado no sentido de entrar no carro, no avião ou no trem, são exemplos de catacrese. Por quê? Porque embarcar não é no barco, mas quando eu vou entrar no avião, eu digo que eu vou embarcar no avião. O avião não é um barco. Mas aí a gente usa porque a prática é basicamente a mesma, é entrar no avião, né? Então as pessoas começaram a usar o embarcar também para o avião, para a entrada no avião, mas isso a gente chama de catacrese. Aqui foi só um textinho para vocês verem, ó. Ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa? Não anda. E a boca da calça, se não se fala nunca. Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Se trotassem os cavalos do motor. Se fosse circo, o macaco do carro. Então a mina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Percebam, tudo isso aqui são palavras que possuem o seu significado específico, mas que a gente acaba empregando para outras palavras. Tudo isso aqui são exemplos de catacrese. A metonímia. A metonímia, professora, o que é a metonímia? Ela é a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. A gente costuma dizer que a metonímia é aquela que a gente toma uma parte pelo todo ou o todo pela parte, tá? Quando eu falo assim, a escola alternativa tirou boas notas no Enem. Não foi a escola que tirou boas notas, não foi a instituição, foram os alunos que fizeram a prova do Enem. Mas o que foi que eu peguei? Eu peguei o todo por uma parte. A parte que fez a prova foram os alunos, beleza. O todo é a escola alternativa. Eu substituí essa parte pelo todo, tá? Isso é uma metonímia. Outros casos que a metonímia pode acontecer é quando eu substituo o autor pela obra. Ouvi Mozart com emoção. Eu ouvi a música com emoção, mas aí eu substituí pelo autor. Leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Eu não leio Graciliano Ramos, o autor Graciliano Ramos, eu leio a obra de Graciliano Ramos. Substituí de novo a obra pelo autor. O continente, o que contém, pelo conteúdo, o que está sendo contido. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. O continente a gente chama do que é o recipiente normalmente. E o conteúdo é o que está dentro. Eu não tomei o copo d'água, o copo de caipirinha. Eu tomei a caipirinha, eu tomei a água. Mas normalmente a gente substitui o conteúdo pelo continente. Aí a gente diz, ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Continente, um copo, conteúdo, caipirinha contida no copo. Então ele não tomou o copo, ele tomou a caipirinha. Mas normalmente a gente diz que tomou o copo de caipirinha, o copo d'água de refrigerante. Então a gente faz metonímia mesmo sem saber, substituindo o conteúdo pelo continente. Também a gente pode substituir a parte pelo todo, como eu já tinha dito a vocês. O bonde passa cheio de pernas. Pernas, no caso, pessoas. As pessoas são o todo, as pernas são a parte. E ele substituiu. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. Teto, a parte que cobre a casa, mas ele substitui a casa como um todo só pela palavra teto. Nesse caso, a casa seria o todo e o teto seria a parte. O singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando ele fala todo homem, ele não está falando do homem, do sexo masculino. Ele está falando da humanidade. Então, o plural seria a humanidade, todas as pessoas. Mas ele substituiu por homem. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Não foi só uma mulher que foi chamada, foram as mulheres. Substituir de novo o singular, o plural pelo
singular. O instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado. Não eram os microfones que saíram doido correndo, não. Não tinha mau assombro no lugar, não. Eram as pessoas que estavam com os microfones que estavam correndo. Mas aí houve a metonímia porque foi o instrumento substituiu a pessoa que utiliza. Ele é um bom pincel. O problema é que seus quadros são caros. O pincel substituiu o pintor. Ele é um bom garfo. Garfo no sentido de comer muito. O abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. A juventude, o conjunto. Os jovens, os elementos. Então, houve a substituição. A infância é saudável. É saudavelmente desordeira. Infância substituindo crianças. São as crianças que são as desordeiras. Mas houve a substituição pelo abstrato, que no caso foi infância. O efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu sua casa. No caso, a gente substituiu o suor. Nesse caso, com muito esforço, com muito trabalho. As indústrias despejavam a morte nos rios. As indústrias despejavam o quê? A poluição nos rios. Que é o efeito. A poluição não causa morte? Então, o efeito. O trabalho não causa suor? O efeito. A matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Bronze, no caso, é o barulhinho do sino. Os cristais tinham na bandeja de prata. Os cristais tiniam na bandeja de prata. Os cristais, os copos que estavam ali na bandeja de prata. A matéria pelo objeto. O bronze, minha gente, o material do sino. O último é a marca pelo produto, que é o que a gente mais usa quando a gente diz que comprou Bombril, Cotonete, Nutella, Nescau, Coca-Cola. Tudo isso, a marca. O produto é o refrigerante, o achocolatado, a palha de aço. Mas aí a gente tem a mania de substituir o produto pela marca e isso a gente chama de metonímia também. Temos a antonomásia. O que é isso, professora? É a expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que celebrizou. É quando a gente deixa de chamar a pessoa pelo nome e a chama por alguma característica marcante de algo que ela fez ou alguma característica física. Quando você chama alguém de cabeção, ô cabeção, vem cá, porque a pessoa tem a cabeça grande. Aí o que é que acontece? A gente está usando essa figura de linguagem aqui, porque nós destacamos uma característica da pessoa. O presidente dos pobres suicidou-se em 1954. Quem ficou conhecido como o presidente dos pobres? Getúlio Vargas, tá? E lembrando que para antonomásia acontecer, é preciso que essa característica seja marcante, tá bom? E que todo mundo conheça essa característica. A dama do teatro brasileiro foi indicada para o Oscar. A dama do teatro brasileiro quem é? Fernanda Montenegro. O rei do futebol quem é? O Pelé. O fenômeno? O Ronaldo. Eu vou parar de falar porque senão vou correr o risco de eu cometer alguma gafe, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Porque o rei do futebol, o Pelé foi considerado por esse feito. Ele era o rei na época dele. E aí quando a gente fala o rei, automaticamente as pessoas já submetem ao Pelé. Quando a gente fala o rei somente, as pessoas já pensam em quem? Roberto Carlos, tá? Então, é uma característica, um feito daquela pessoa que ficou marcado e ela acaba sendo conhecida por aquilo. Eita, foi sem querer isso aqui. Então, chegamos ao fim. Perdoe-me o último slide, foi porque ficou da outra aula. E preciso que vocês façam as atividades desse capítulo, tá bom? Para que a gente corrija na nossa aula de segunda-feira. Tchau, tchau.